Hoje a gente vai fundo em uma das questões mais importantes da economia global. Será que o trono do dólar americano, a moeda que manda no mundo, está mesmo em risco? Pensa só, por 80 anos, uma única moeda ditou as regras do jogo. Mas sabe, lá nos bastidores, parece que as placas tectônicas da economia global estão se mexendo. E é aqui que a nossa investigação começa. Qual a pergunta que está todo mundo se fazendo? Será que o reinado do dólar está chegando ao fim? Tá, para a gente entender o que está em jogo, tem um conceito que é fundamental, o tal do privilégio exorbitante. De forma bem simples, é a vantagem única que os Estados Unidos têm por imprimir a moeda que o mundo inteiro usa como referência. Isso permite que o país se financie de um jeito que ninguém mais consegue. A grande questão é, e se o mundo começar a procurar outras opções? A nossa primeira pista, o primeiro fio que a gente vai puxar, nos leva para uma mudança bem profunda em quem está comprando a dívida americana. E a resposta para essa pergunta, olha, revela muita coisa sobre a confiança no sistema. E a escala disso é gigantesca. Em 2024, os estrangeiros tinham em mãos 8,2 trilhões de dólares em dívida do governo americano. Mas a história de verdade não está no tamanho desse número, e sim em quem são esses credores. A composição mudou. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Olha só essa virada. Em só 4 anos, a pose da dívida americana virou de cabeça para baixo. Em 2020, os investidores oficiais, aqueles mais estáveis como os bancos centrais, detinham quase 60%. Hoje, menos da metade. E quem ocupou esse espaço? O setor privado, como fundos de hedge, que buscam lucro rápido e agora são a maioria. Então, o que isso significa na prática? É o seguinte, a dívida americana está saindo de mãos estáveis e indo para um dinheiro volátil. Bancos centrais compram pensando em reservas, em estabilidade para o longo prazo. Já os investidores privados estão atrás de lucro rápido, são muito mais sensíveis ao risco. Isso, claro, coloca uma camada extra de instabilidade em todo o sistema. Isso, claro, abre uma pergunta óbvia, né? Se esses pilares tradicionais do mercado de títulos, os bancos centrais, estão se afastando um pouco, eles devem estar colocando esse dinheiro em algum outro lugar. Mas onde? E a resposta é, ao mesmo tempo, antiga e bem surpreendente. A gente está vendo um movimento global e bem coordenado em direção ao ativo de reserva mais antigo da história da humanidade, o ouro. E não é pouca coisa, não. O volume é histórico. Em 2024, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro. É o maior volume em 50 anos. Isso não é uma tendência qualquer, é uma mudança de estratégia clara para diversificar e sair um pouco dos ativos em dólar. E olha só, não é um ou outro país fazendo isso isoladamente. A tabela mostra quem está liderando essa corrida ao ouro em 2025. A Polônia, o Cazaquistão, até o Brasil, todos fazendo compras massivas. A mensagem aqui é bem clara. Várias nações estão buscando um ativo seguro que não seja, no fim das contas, a dívida de um outro país. E aqui vem o marco, sabe? O ponto de virada simbólico. Pela primeira vez, o valor do ouro que os bancos centrais têm guardado ultrapassou o valor dos títulos do Tesouro americano que eles mesmos possuem. É uma inversão que sinaliza uma mudança profunda na percepção de risco e de confiança no mundo. Bom, a nossa terceira e última pista vai para o campo da geopolítica. As nações do grupo BRICS não estão só diversificando seus ativos, não. Elas estão, na prática, construindo uma infraestrutura financeira para poder operar fora do sistema do dólar. Isso aqui não é só um plano no papel, já está acontecendo. O que a gente vê aqui é a construção de um sistema financeiro paralelo, peça por peça, desde alternativas ao SWIFT, como o sistema chinês CIPS, até acordos para negociar direto em moedas locais. Pouco a pouco, eles estão construindo uma rota de saída do sistema centrado no dólar. Ok, a gente juntou as pistas. Então qual é o veredito da nossa investigação? Todas essas pistas apontam para uma mesma direção. O sistema financeiro global está ficando mais frágil e mais sujeito a choques repentinos. Para entender como isso funciona no mundo real, vamos olhar para um exemplo prático. Em abril de 2025, um simples anúncio de tarifas nos Estados Unidos gerou pânico. Lembra da nossa primeira pista? Com menos compradores estáveis, como os bancos centrais para segurar a onda, a venda de títulos foi violenta e os juros dispararam. E o mais importante é entender que essa história não termina lá em Wall Street, ela bate na porta da economia real. Quando os juros da dívida do governo sobem,
tudo fica mais caro. Financiamento da casa, do carro, empréstimos, o custo do dinheiro aumenta para todo mundo. E como se não bastasse, tem um elemento novo e bem explosivo nessa mistura toda. O mercado de stablecoins, aquelas moedas digitais atreladas ao dólar, cresceu absurdamente. E como elas são garantidas por títulos de curto prazo dos Estados Unidos, isso cria uma ponte direta entre a instabilidade do mundo cripto e o mercado de dívida americano. É um fator de risco novo e bem imprevisível. Então vamos amarrar tudo isso. Qual é a nova realidade que se desenha? Primeiro, o custo do dinheiro nos Estados Unidos está subindo, tanto para o governo quanto para as pessoas. Segundo, o mercado está mais volátil por causa desses novos investidores. Terceiro, o poder das sanções americanas diminui à medida que essas alternativas aparecem. E, o mais importante de tudo, a gente está saindo de um mundo unipolar do dólar para um mundo multipolar, com várias moedas competindo. Então, o que a gente vê não é o dólar desabando do dia para a noite. Não é um colapso. É uma transição, lenta e cheia de novos riscos. A investigação mostra que as bases do sistema estão mudando. E a grande pergunta que fica não é se o mundo financeiro vai mudar, mas sim como vai ser esse novo mundo, com várias moedas diferentes competindo pelo poder. Obrigado por acompanhar esta análise.